Olá, meu nome é Doris e esse é o canal Web Sem Fronteiras. Hoje eu vou dar início a uma série de vídeos sobre os elementos do Oxygen e vou começar pelos elementos mais básicos. Bom, o que a gente tem que saber a princípio de elementos básicos? O Oxygen trabalha com três tipos de containers. Um deles é a seção, que eu diria que seria o principal. Quando a gente vai colocar qualquer elemento no nosso site, é sempre bom colocar dentro de uma seção. Essa seção, ela delimita uma parte genérica do nosso documento, mas ele organiza a nossa página. Por exemplo, uma seção ela pode ser um cabeçalho, ou um rodapé, ou uma parte interna da nossa página, como por exemplo uma seção de testemunhos, ou um banner inicial do site. Enfim, ele delimita uma parte onde vai agrupar uma série de elementos. Então ele serve como uma caminha, ok? Então vou colocar aqui primeiro a minha seção. E dentro da seção é que eu vou colocar os meus elementos. E eles podem estar dispostos de duas maneiras. Uma, ele pode estar disposto dentro de colunas ou dentro de divs, ou ele pode estar solto dentro da minha seção. Por exemplo, aqui com a estrutura ativada, eu vou vendo como é que está ficando a estrutura do meu site, a minha navegação, ok? Então aqui está a minha seção, aqui. Dentro dessa seção, eu vou colocar um título. Eu clico, ele já vem para cá, ok? Então aqui está a minha seção e dentro da minha seção está o meu título e ele está selecionado. Então eu vou colocar aqui um título, eu dou 2 cliques e eu posso editar ele. Aqui, colocar aqui meu site. Bom, aqui em cima ele vai abrir uma janelinha com edições básicas que eu posso fazer nesse meu título, ok? Eu posso colocar ele mais para cá, centralizado, enfim, tem várias configurações que eu posso fazer. A minha interface aqui, a minha janela está um pouco diferente porque eu uso dois plugins que eu sempre trabalho, que esses plugins eles me dão mais produtividade. E aí então um desses plugins deixa a minha interface um pouco diferente da tua, né? Mas os ícones são iguais, então não vejo muito problema. Eu prefiro trabalhar com esses dois plugins porque ele me aumenta a minha produtividade, ok? Mas voltando aqui, então aqui eu tenho minha seção e aqui eu tenho o meu título, tá? Eu seleciono de novo aqui a minha seção e eu vou adicionar agora um outro elemento, vou colocar um texto, ok? Tá aqui o meu texto, ele funciona da mesma maneira. Se eu quero editar, basta dar 2 cliques que eu consigo editar o texto, escrever aqui e tenho aqui algumas configurações que eu posso fazer. Vou selecionar a minha seção de novo e vou colocar um outro elemento, dessa vez eu vou colocar um ícone. Tá aqui, um ícone. Bom, todos esses elementos que eu tô colocando aqui, eles fazem parte dos meus elementos básicos, ok? Que são os meus elementos mais básicos. Então aqui são os meus containers, aqui estão os meus elementos de texto, aqui os meus links, botão, aqui imagem, vídeo e ícone. Esses são os meus elementos básicos que eu gostaria de tratar nesses próximos vídeos. Bom, continuando. Então aqui eu tenho uma seção com 3 elementos dentro. O que mais que eu posso fazer aqui? Se eu clicar na minha seção, eu posso editar à disposição desses meus elementos, de uma maneira bem geral. Por exemplo, aqui
está selecionado que eu posso colocar, que eu coloco os meus elementos na vertical, um debaixo do outro, e eles estão alinhados à esquerda. Se eu mudar para cá, para centralizado, todos os meus elementos vão ficar dispostos no centro, ok? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para aqui. E aqui a minha tag, ó, tá marcado sessão, que é realmente uma sessão. Para deixar o meu site mais organizado, o que eu posso fazer? Eu posso renomear as minhas sessões. Então, eu posso vir aqui, clicar aqui, e aqui eu posso escrever o que eu quiser. Vamos colocar aqui, sei lá, início. Ok, aí aqui eu venho e apago o resto. Bom, então aqui eu já tenho a minha sessão e ela se chama início. Tá ali ela, ok? Bonitinha. Aqui, ó, ela já vem e coloca início, tá? Bom, continuando. Aqui, cada um desses elementos, eu posso editar eles em separado. Por exemplo, aqui no meu site, eu posso vir aqui, eu clico em cima dele, ó, já me seleciona aqui, e aqui eu posso aumentar ou diminuir a minha letra. Vamos deixar assim. E eu achei que ele tá muito gordinho, então vamos tirar um pouco de peso, colocar ele mais fininho. Ó, viu? E aqui ele tá como H1, que eu quero que fique H1 mesmo. Ok? Bom, outra coisa que eu posso fazer aqui, tá vendo que ele tá muito grudadinho? Eu posso dar espaços aqui. Se eu vier aqui, ó, com o meu título selecionado e passar o mouse aqui embaixo, eu vou ver que vai ficar uma setinha. E se eu jogar essa setinha para baixo, eu posso dar um espaço entre o meu título e o meu texto. A mesma coisa eu posso fazer com o texto. Eu clico aqui no texto, ele vai selecionar, ó. Seleciona, seleciona, eu passo o mouse, venho com a flechinha e jogo mais espaço aqui para baixo. Essa é uma das maneiras de eu dar espaçamento entre os meus elementos. Outra coisa que eu posso fazer é editar cada parte desses meus elementos, né? Então, por exemplo, aqui eu não gostei dessa cor, tá muito escura, eu vou vir aqui, eu vou colocar uma outra cor mais clarinha. É só eu aqui e troco. Esse meu site também tô achando ele muito, muito escurão, vamos deixar ele mais claro. Colocar um cinza mais claro. O que aconteceu com ele? Não tá ficando, não sei porquê, tá aqui. Esse azul aqui tá bacana. E o meu texto eu vou deixar ele assim mesmo, ok? Então, recapitulando, aqui está a minha seção e eu coloquei elementos soltos aqui dentro da minha seção. Mas vamos supor que eu quero uma seção um pouco maior, que tenha mais coisas. Então, eu vou continuar adicionando elementos na minha seção. Então, aqui está a minha seção selecionada, eu venho aqui e vou colocar agora uma coluna dentro da minha seção. Então, seção, os meus 3 elementos que estão soltos aqui dentro da seção, e aqui vem a minha coluna. Na minha coluna, eu posso estipular se ela vai ser, como é que vai ser essa divisão, se vai ser em 2 igualzinhos, se vai ser em 3, em 4, enfim, aqui me mostra algumas opções de colunas que eu posso ter. Vamos supor que eu venha e coloque essa dividida em 2, 50, 50. Ok? Eu clico aqui e ela já vai me aparecer aqui. Aqui na minha estrutura, eu posso ver que dentro da minha coluna se abriu 2 partes, que é essa e essa, que fazem parte da minha coluna, que está em 2. Cada partezinha dessas é uma div. Então, uma coluna, na verdade, nada mais é que um conjunto de divs estruturadas. Então, aqui eu tenho uma coluna que está dividido em 2 divs. Cada div eu posso também selecionar
configurar como que eu quero os meus elementos. Se eu quero que os meus elementos desse pedacinho aqui da minha coluna, da minha div, estejam dispostos verticalmente, tipo esse aqui, ó, um debaixo do outro, ou na horizontal, um do lado do outro. Vamos colocar aqui que eu quero que fique na horizontal. Quando eu clico aqui, eu posso ainda ver se eu quero que eles fiquem alinhados de que forma, para cima, no meio, para baixo, ou em todo intervalo, ou se eu quero um alinhamento na horizontal. Eu posso ter esses dois alinhamentos. Então, eu vou colocar aqui, tanto no vertical como no horizontal, eu quero tudo centralizado. Então, aqui eu venho e vou adicionar os elementos que eu quero nessa div. Sempre importante deixar selecionado o que eu estou trabalhando. Então, eu quero adicionar aqui nessa parte, eu tenho que deixar a div selecionada. Então, aqui vamos supor que eu quero colocar sei lá, uma imagem. Vamos colocar uma imagem aqui qualquer. Vamos colocar essa aqui. Selecionei essa imagem. E agora eu quero colocar uma outra coisinha. Vamos colocar um íconezinho. Então, eu venho aqui, coloco um ícone. Tá aqui ele, um do ladinho do outro. Vamos trocar esse ícone, vamos colocar um outro aqui, vamos colocar esse, por exemplo. E aqui eu vou trocar a cor desse meu ícone. Eu vou trocar para um vermelho mais fortezinho. Assim. Ok. Essa imagem aqui, eu posso deixar ela um pouco menor. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é a largura e a altura da imagem. Então, aqui tá em pixels. Eu vou pegar e vou colocar em porcentagem. E vou dizer que eu quero que essa imagem fique em 60%. Ok? Ela já deu uma diminuidinha. Ok? E esse meu ícone aqui, eu vou querer que ele fique um pouquinho maior. Então, vamos deixar ele maiorzinho. Vou vir aqui aumentar. Só que assim, ó, a minha imagem e o meu ícone, eles estão muito juntinhos. Então, tem duas maneiras que eu posso fazer isso. Uma é selecionando a div, volta aqui, e aqui no meu alinhamento está centralizado. Mas se eu colocar assim, ó, ele já vai abrir um pouquinho. E se eu colocar com esse espaçamento, ele vai ficar mais espaçado ainda. Então, essa é uma das maneiras que eu posso dar espaço aqui na minha div. Só mudando a configuração aqui, ok? Deixa assim por enquanto. Bom, eu tô vendo aqui que esse meu ícone aqui, ele tá muito grudado na coluna, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu clico no ícone, passo o mouse aqui em cima, ó, quando a flechinha fica ali, eu só dou uma espaçadinha assim no olho para ver como é que tá, ok? Bom, vamos continuar aqui. Aqui eu clico aqui e já vai me selecionar a minha outra div. Nessa div eu fiz um alinhamento horizontal, mas aqui eu quero fazer um alinhamento vertical. Então eu venho aqui e vou querer adicionar agora um texto. Ok? E vou adicionar aqui um botão. Ficou muito grudado também, eu clico aqui, passo o mouse em cima, quando ele passar a flechinha, só pumba. Essa é uma maneira, mas a gente já aprendeu que tem outras maneiras, não? Por exemplo, aqui eu seleciono a minha div, aqui vamos deixar esse botão aqui que nem ele estava antes, vamos deixar ele coladinho aqui, só para mostrar uma coisa. Ó, eu seleciono a minha div, venho aqui, os meus elementos estão na vertical, um debaixo do outro, alinhados aqui à esquerda, eu vou deixar alinhado centralizado, ó, ele já correu para cá, e aqui, em vez de colocar ele centralizado aqui no meio, aqui, ó, eu vou querer que eles fiquem mais espaçados, então aqui é a mesma coisa, ó, eu posso dar um espaço maior,
ou ainda maior. Vou deixar assim que fica um pouco mais harmonioso. Então aqui, ó, eu posso mexer com isso. Mas vamos supor que eu não queira tanto assim. Eu posso vir aqui e simplesmente passar aqui, clico no de cima, não, deixo aqui um pouquinho e arrumo no olho mesmo para ver como é que fica. Essa é uma das maneiras de eu estar configurando aqui a minha seção. Então, só recapitulando, aqui eu tenho uma seção. Essa minha seção está composta por elementos soltos dentro dela, que são esses aqui. Aqui eu tenho uma coluna. Dentro dessa coluna eu tenho duas divs, uma div aqui, outra div aqui. Dentro da minha primeira div eu tenho uma imagem e um ícone aqui. E aqui nessa minha outra div eu tenho um texto e um botão. Nessa div está alinhado os elementos horizontalmente e aqui está verticalmente, ok? Então isso aqui é só mais ou menos para ter uma ideia de como é que funciona a coisa. Mas vamos supor, vamos agora ficar um pouquinho, vamos ver outros recursos que eu posso ter aqui também que são interessantes de eu pensar inicialmente. Bom, aqui eu tenho o meu título, que ele está solto, um texto e um ícone. Mas vamos supor que lá pelas tantas eu olho e falo, não, meu título está legal, assim, centralizado, só que aqui o meu texto e o meu ícone, eu não quero que eles fiquem assim, um debaixo do outro. Eu quero que eles fiquem horizontalmente. Como é que eu posso fazer isso? Bom, uma das formas que eu posso fazer isso é a seguinte. Eu venho aqui, por exemplo, no meu texto, clico aqui no lapisinho e mando ele entrar para dentro de uma div. Então eu clico aqui e aqui me aparece uma div e o meu texto agora está dentro dessa div. E aí eu posso largar o meu ícone, por exemplo, dentro dessa div também. Então aqui, agora, eu tenho uma div e dentro dessa div eu tenho o meu texto e o meu ícone. E como agora é uma div, eu posso configurar essa div com outra formatação. Por exemplo, aqui está verticalmente alinhado à esquerda, mas eu quero que seja agora na horizontal, e aí os meus elementos já ficam na horizontal, só que eu quero que esses elementos eles fiquem bem isolados um do outro. Então, como essa minha div está pequenininha, eu não consigo perceber isso, mas se eu aumentar a minha div... Ops, não é assim, é aqui. Eu venho em avançados, clico aqui, deixar essa margem 0 aqui, porque ela estava aqui direitinho. Só que aqui, por exemplo, de margem, eu vou querer mais margem. Eu vou querer que essa minha div fique maior. Então aqui, na minha largura da minha div, eu coloco, por exemplo, sei eu, 80. Só que em vez de pixels, eu coloco por cento. E aí ela fica bem grande. E agora, poxa, a vida ficou muito distanciada, eu não quero assim. Então eu pego, clico na minha div, venho aqui, em vez de assim, eu tento assim, para ver se fica melhor. Mais ou menos. Vamos botar assim. Muito perto. Vamos colocar assim. Tá um pouco melhor. Mas aí eu posso vir aqui e pegar os meus elementos, fazer a mesma coisa, ó. Correr um pouco para cá. Aqui. Passa por cima. Não, do ladinho é meio difícil aqui. Porque ele meio tá bem estreitinho, então é mais difícil de pegar. Mas enfim, eu posso vir e configurar esses elementos para que eles fiquem mais juntinhos e aí eu posso afastar eles.
por esse lado. Pimba. Aqui. Aqui. Assim. Pronto. Tá aqui. E aí, eles ficam com alinhamento horizontal aqui. Tá muito pra cima, vamos colocar aqui pro meio. Eu coloquei aqui. Aqui, ele tá tendo muito espaço, porque ele já estava configurado com espaço antes. Vamos diminuir um pouquinho. Pronto. Tá aqui ele. Ok? Bom, então, esse é um vídeo que trata apenas do princípio das seções, das divs e das colunas, para a gente poder avançar. Espero que eu tenha conseguido explicar, que é um pouco complicadinho essa parte, mas em caso de dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder, ok? Esse era o vídeo de hoje.